Olá, tudo bem? Meu nome é Pedro Dionísio de Souza, eu sou aluno da turma de terça-feira de prática de eletromagnetismo na FGA UNB com o professor Gerardo Piso. Essa aqui é a segunda experiência teórica simulada com o tema de capacitores. Lá na plataforma Aprender, me consta como participante do grupo E, por isso estarei utilizando a última coluna das tabelas para fazer as contas. Ótimo. O primeiro experimento aqui é o do capacitor plano com orifícios com o dielétrico. Aqui fala que as placas têm que ser de cobre, com o dielétrico de teflon. O meu valor de X é 1.3 e eu tenho os valores de 8 volts e 1 volt atribuído às placas. Aqui eu vou abrir o meu projeto de capacitor plano. Eu fiz as geometrias dos projetos anteriormente para gastar menos tempo mostrando isso, mas é basicamente simples de fazer. As 3 placas eu fiz com a ferramenta de desenhar paralelepípedos e os orifícios também. Eu utilizei a ferramenta de subtração de 2 corpos para fazer os furos. Aqui no modelo eu tenho 2 sólidos de cobre, a Box 1 e a Box 5, que são as 2 placas, azul e a verde. Acho que deu para ver que selecionou as duas e trocou um pouco, meu computador é um pouco lento para isso. E aqui também eu tenho um sólido de teflon, que é a placa de dielétrico entre as 2 placas de cobre, e vácuo porque tem uma região envolvendo, utilizando essa ferramenta de região aqui, tem uma região de vácuo em volta. Ok. Para calcular o valor da capacitância desse aqui, a gente precisa ver primeiro as excitações. Eu tenho uma de 8 volts e outra de 1 volt, como pede no PDF. Nos parâmetros eu coloquei uma matriz incluindo essas 2 voltagens para que eu pudesse fazer o cálculo da capacitância. Aqui em análise, abre por favor, isso. Aqui em análise eu tenho um setup com erro de porcentagem 1, número máximo de passos 15, número mínimo de convergência 2. Agora eu vim aqui em simulação, validar, está tudo ok, analisar tudo, está analisando. Ótimo, terminou de carregar, então imagino que tenha terminado de analisar. Agora a gente vem aqui em resultados, results, solution data, export circuit, preview. Aqui a gente consegue ver um valor de capacitância de 1.43 vezes 10 a menos 11 farads. Comparando com o resultado teórico, nesse caso daqui, para cálculo de capacitância de um capacitor de placas planas, a gente usa a fórmula da capacitância como sendo a permissividade do dielétrico vezes a área do capacitor dividido pela distância entre as placas condutoras. Nesse caso, como o meu material dielétrico é o teflon, a constante dielétrica dele é 2, então a permissividade do dielétrico vai ser 2 vezes a permissividade no vácuo, que dá 1.77 vezes 10 a menos 11 farads. Multiplicando isso pela área, que foi calculada com as dimensões de acordo com o PDF, deixa eu abri-las aqui para visualização. Aqui, 10.4, 15.6 de dimensões para a área e 0.39 para a altura das placas. Se você fizer as contas, você vai ver que a área é de 9.4 vezes 10 a menos 5 metros quadrados. E a distância entre eles, que é 0.39 vezes 10 a menos 4 metros. Fazendo as contas, a gente chega no valor de capacitância analítico de 1.3, 1.35, que é muito próximo de 1.4,
1.3, 1.35 vezes 10 a menos 11 farads, que é muito próximo do resultado que a gente obteve pela simulação, provavelmente por aproximação no valor da permissividade do vácuo, ou da constante dielétrica do Teflon, ou até mesmo pela... Não, é basicamente por isso, por erro de aproximação, ok? Analisando a direção do campo elétrico, a gente sabe que como ele não está tão isolado na simulação por causa da região a vácuo em volta, a gente vai ter alguns efeitos de borda aqui, mas o campo magnético, o campo elétrico, ele ocorre com mais intensidade e uniformemente entre as placas, nas regiões que tem placa em cima, placa embaixo e o dielétrico no meio. E no sentido do positivo para o negativo, nesses casos para baixo. O que mais? Ótimo. Capacitor cilíndrico agora. Eu venho aqui, eu vou salvar para não perder. Ok, agora aqui eu posso fechar esse projeto. Venho aqui, vou abrir o de capacitor cilíndrico. Tá aqui com essa geometria. Eu atribuí o material para alumínio, coloquei as tensões para 5 volts e 2 volts nas placas externa e interna. Como, de novo, eu sou do grupo E, eu utilizei os valores da última coluna da tabela. 6, 12, 5, 24 e alumínio 92. Ok, aqui pelas dimensões, você consegue ver nesse cilindro aqui, eu tenho materiais de alumínio, de alumina e de vácuo. Vácuo, novamente, é a região. Eu tenho 2 cilindros de alumínio, o cilindro azul e o cilindro verde por fora. E a alumina 92, que é esse cilindro vazado aqui no meio, que eu coloquei ele um pouco transparente para deixar mais visível, o cilindro interno. Aqui a gente pode ver que eu tenho excitações de 5 volts e de 2 volts, como pede PDF. Os parâmetros e o setup eu fiz da mesma forma, eu atribuí uma matriz com as 2 voltagens. E o setup foi feito da mesma forma. E aqui a gente pode finalmente mostrar as dimensões dos cilindros para que não haja problema quanto a isso. Aqui. Você pode conferir nas contas depois, mas o raio do cilindro pequeno é de 6, ele tem a altura de 24, está centrado na origem. E do outro cilindro, ele tem raio de 17, porque ele precisa ter raio interno de 8 e espessura de 5. Foi vazado esse raio de 12 no meio, também com a altura de 24. Agora para a simulação, a gente vê se está tudo ok na validação, ótimo. Analisa tudo. Está carregando. Ótimo, terminou de carregar. A gente pode vir aqui em resultados. Solution Data. Export Circuit. Preview. Aqui a gente achou um valor de capacitância de 1.77 vezes 10 a menos 11 farads. Para o cálculo analítico, a gente pode simplesmente, a partir daquelas integrais, né, que a gente resolve integral para carga, integral para o potencial e faz a razão entre os dois, a gente chega que a expressão para um capacitor cilíndrico é que a capacitância 2 vezes π vezes a permissividade do meio vezes o comprimento do cilindro, do capacitor, dividido pelo logaritmo neperiano da razão entre o raio maior e o raio menor. Fazendo todas as contas, a gente chega analiticamente em 1.73 vezes 10 a menos 11 farads, que é muito, muito próximo da capacitância que a gente obteve pela simulação. Novamente, por erro de aproximação, provavelmente.
E nesse caso, como o capacitor ele é cilíndrico, ele tem simetria de fio infinito, fio finito nesse caso, mas a gente despreza os efeitos de borda. Então a gente pode considerar uma simetria de fio finito e tem a direção radial ao cilindro, às paredes do cilindro, indo do positivo para o negativo, nesse caso de dentro para fora, com intensidade maior, mais próxima do cilindro de dentro, porque o campo elétrico ele varia com o quadrado da distância. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ótimo. Agora para o capacitor esférico com um dielétrico. Posso vir aqui, salvar. Um detalhe importante que eu não disse antes, todos os modelos estão feitos para solução eletrostática, né? Senão eu não conseguiria atribuir as voltagens e tudo mais. Ok, salvo. Eu posso vir aqui, selecionar o projeto, fechá-lo. Vou abrir aqui o capacitor esférico com um dielétrico. Aqui eu coloquei a esfera de fora e o dielétrico com a transparência para que pudesse ser vista a esfera interior de um jeito mais fácil, mais simples. Aqui pede para atribuir as placas como material de ouro, 10 e 22 volts, utilizando novamente a última coluna, 7, 18 e 4 para as dimensões da esfera. O material do dielétrico é polietileno. Agora, para a parte da simulação, a gente vem aqui, pode olhar que eu tenho duas esferas de ouro, uma esfera com... Isso, cadê? As dimensões. Aqui. Com raio 22, porque ele precisa ter raio interno de 18 e espessura da parede de 4. Então, somando dá 22. Outra esfera com raio 7, que está no interior da outra. Esse daqui eu desenhei através da ferramenta de desenhar esfera. Desenhei 3 esferas e subtraí uma da outra, mantendo a cópia do que foi utilizado para ser cortado. Bem simples. Nesse caso aqui não foi necessário fazer a região, eu percebi que não precisava disso, então não tem nada de vácuo aqui. Aqui de polietileno tem a esfera 3, que é justamente o material dielétrico por dentro. Aqui nas definições do projeto a gente pode ver citações de... Aqui, voltagem 1. Isso. De 22 volts. E voltagem 2. Cadê? Aparece, por favor. Aqui, voltagem 2 de 10 volts. Pode fechar. Ótimo. Os parâmetros e o setup de análise foram feitos da mesma forma que os outros. São todos iguais ao longo desse vídeo. Aqui, para a parte de simulação, validar, tá tudo ok. Analisar tudo. Ok, aqui mostra 2 mensagens, vê se está tudo certinho. Mostra, por favor, ok. Tá tudo ótimo. Ok. Agora para os resultados, a gente pode vir aqui em Solution Data novamente. Exportar circuito para visualização. Aqui a gente encontra um valor de capacitância de 2.85 vezes 10 a menos 12 farads. As dimensões da esfera são maiores que as do cilindro e que a do capacitor de placas planas, mas a capacitância é menor porque o dielétrico tem permissividade elétrica muito mais próxima da permissividade do vácuo. Ok? Para a parte analítica, teórica, a gente tem que a capacitância de um capacitor esférico é de 4π ε0 vezes o produto dos raios das esferas dividido pela diferença entre esses raios.
Fazendo as contas, a gente chega numa capacitância de 2,86 vezes 10 a menos 12 farads, novamente muito próximo do que foi obtido aqui. Nesse caso, o campo elétrico que ocorre entre as placas, nesse caso a esfera interior azulzinha e a exterior esverdeada, ele é radial em todas as direções, em todos os sentidos. Ele é radial, saindo da esfera, porque tem simetria de carga pontual, e tem seu valor máximo logo após a superfície da esfera interior, porque o campo elétrico varia com o quadrado da distância novamente. Mais alguma coisa? Ah, sim, o capacitor esférico tem aplicação industrial porque você consegue ter um valor de capacitância razoável num espaço bem pequeno, e não é tão difícil de fabricar, e você consegue colocar em circuitos eletrônicos para alta, que precisam de carga por muito tempo. Então você carrega o capacitor, ele dura bastante tempo e pode ser descarregado quando necessário e durar bastante tempo. Ok, agora para capacitor esférico com 2 dielétricos. Aqui fala que eu tenho que fazer de forma livre para simular o capacitor. Abrir o OneSoft, desenhar o capacitor dielétrico, capacitor com 2 dielétricos, atribuir as dimensões, simular e tudo mais. Aqui eu posso salvar de novo para a gente ir para o próximo projeto. Ótimo. Vem aqui, posso fechar isso aqui. Vou abrir o esférico 2. Ótimo. Aqui eu tenho um modelo que eu escolhi tendo as mesmas dimensões do capacitor esférico anterior. Aqui com 7 de raio interno, 18 de raio externo e 4 de espessura da parede. Aqui eu tenho os mesmos materiais, basicamente. Eu tenho a esfera de fora e a esfera de dentro de ouro, e os dielétricos, um de vidro e outro de polietileno. Como você pode ver aqui, um ao lado do outro. Eles são dessa maneira, como foi pedido para a gente colocar na simulação. A gente está associando os 2 dielétricos em série, então a capacitância dos dois vai ser somada. E a permissividade elétrica do meio, ela é uma média da permissividade dos 2 dielétricos. Nesse caso, a permissividade do vidro é aproximadamente 5,5 e a do polietileno é de 1,05. A gente pode fazer a média, chegar numa permissividade equivalente. Fazendo as contas com a mesma equação que foi usada anteriormente, a gente chega num valor de capacitância com 4,8, 4,82 picofarad, 4,82 vezes 10 a menos 12 farads. Agora, aqui nas excitações eu utilizei os mesmos valores de 22 volts e de 10 volts. Só carregar aqui para não parecer que eu estou mentindo. Ok. As esferas novamente com as mesmas dimensões. Raio de 22, raio externo, porque tem que ter 4 milímetros de espessura. E essa daqui com 7. Parâmetros, de novo, simplesmente a mesma matriz com as 2 voltagens. A análise e o setup feito como os outros. Para a simulação, a gente valida, está tudo ok. Pede para analisar tudo. Espera um pouquinho. Ok, carregou. Apareceram 2 mensagens aqui, não apareceu erro nenhum, ótimo. Para a solução, Solution Data, exportar circuito para visualização. Aqui a gente acha um valor de capacitância de 4,91. De novo, muito próximo do que foi encontrado analiticamente. Nesse caso, como a diferença de potencial entre os 2 dielétricos é a mesma,
Desculpa, a diferença de potencial entre as placas é a mesma para os dois dielétricos, o campo elétrico em ambos os meios é igual e a sua direção e magnitude funcionam da mesma forma que o capacitor esférico que a gente acabou de ver. Ok. Posso fechar esse projeto aqui já. Salvar mudança sim. Ok, agora pro último. O capacitor cônico com 4 dielétricos. Aqui a gente tem um capacitor em formato cônico com as dimensões que foi pedido aqui. Nessa tabela, é uma tabela única para todo mundo. Eu fiz as contas na mão e cheguei nas dimensões que estão aqui. Eu tenho 2 cones de ouro que eu escolhi para ser material dos condutores. Aparece, por favor, dimensões aqui. Eu tenho raio de cima, raio maior de 50, raio menor de 25 para o aproximadamente, né, 25 milímetros para o cone de fora com altura de 67. Todos os materiais aqui, todas as partes do capacitor têm altura de 67. Aqui para o outro cone, aqui o raio maior de 31 e raio menor de 6 milímetros, que é menor do que o raio grande. Novamente de acordo com esse desenho que nos foi dado. Aqui os materiais de dielétrico eu escolhi alumina 92, que é uma dessas caixas aqui. Essa aqui é a caixa 3, que é essa de cá. Eu tenho, e a alumina tem valor de constante dielétrica de 9. O de vidro, que é a caixa 1, essa daqui. Caixa 1, que tem constante dielétrica de aproximadamente 5,5. Teflon, para o dielétrico 2 aqui, que tem constante dielétrica aproximadamente 2. E água destilada, que tem constante dielétrica de aproximadamente 81. Coloquei eles com a transparência para que ficasse mais fácil de visualizar também. Ok. Ótimo. As estações como pedidas no PDF são de 3 e menos 5 volts. Aqui eu tenho uma estação. Mostra a tabelinha, por favor. Não está mostrando. Ok, tenho 3 volts para o externo. E aparece, por favor. E aqui, menos 5 volts para o interno. Ótimo. Um detalhe que eu não falei para o outro dielétrico, mas que se aplica a esse aqui, é que eu desenhei o anterior com a ferramenta de formar a esfera, com esse aqui, o de desenhar cones, que você informa a altura e os raios superior e inferior, como eu já mostrei para vocês. Eu fiz os 3 cilindros, os 3 cones, subtraí um cone do outro, peguei o cone intermediário, que ocupa o espaço do dielétrico, e fiz uma caixa que pegava apenas um dos octantes. Utilizei a ferramenta de interseção, obtive apenas uma dessas. Peguei elas e utilizei essa. Eu copiei e colei
e rotacionei elas de 90 graus 3 vezes. Troquei os materiais, como já foi dito, as dimensões já foram mostradas também. Mostrar as dimensões do cone de dentro, né? Não, do cone de dentro eu já mostrei, e a dos dielétricos é simplesmente a diferença entre eles. Novamente os parâmetros foram feitos iguais, com a matriz com as duas voltagens, o setup da mesma forma que os outros experimentos. Para a simulação a gente valida, tá tudo ok. Análise, analisa tudo. Isso daqui demora um pouquinho mais, porque a matemática é mais complicada. Ótimo. Parou de carregar aqui embaixo. A gente pode vir em resultados, Solution Data, exportar circuito, pré-visualização. Aqui a gente tem o valor de capacitância de 2.64, 2.65 vezes 10 a menos 10 farads. Dessa vez uma capacitância bem maior, porque as dimensões do cone são maiores e porque a capacitância equivalente não, a permissividade equivalente maior, porque a água destilada tem uma capacitância bem alta, de 81. E aqui, como os dielétricos estão também em série, a gente usa a média aritmética para calcular a permissividade total equivalente. Para o cálculo analítico dessa capacitância, eu usei esse PDF que o professor disponibilizou para a gente. Especificamente, depois de ler e entender como funciona, eu utilizei essa equação aqui de baixo, a equação 5. Capacitância 2 vezes π, vezes a permissividade do meio, vezes h, que é essa dimensão aqui, a altura. Isso, vezes a altura, dividido pelo logaritmo natural de 1 mais 2 vezes d sobre h, sendo d essa parte aqui, que sobra do cone, e o h, essa altura que eu já mostrei, vezes cosseno ao quadrado do ângulo de inclinação do cilindro, que pra gente é de aproximadamente 25 graus. A gente fez as contas com 25 graus. A capacitância, a permissividade equivalente, depois de fazer as contas, é de aproximadamente 2.15 vezes 10 a menos 10 farads por metro. E utilizando aquela fórmula para o cálculo da capacitância, a gente chega numa capacitância de 1.78, não, de 2.649 vezes 10 a menos 10 farads, que é muito próximo novamente do 2.65 que a gente tinha obtido pela simulação. Posso salvar aqui finalmente, ver se tem mais alguma coisa a ser dita. Sim, eu pesquisei em vários lugares, não consegui encontrar a utilização de capacitores industriais. Eu vi aqui que no documento tem uma aplicação aqui em alguns tipos de equipamentos, mas não entendi direito como funciona esse tipo de capacitores, mas com certeza tem sua aplicação e não teria desenvolvido alguma coisa dessa forma que não fosse útil para engenharias. A direção do campo elétrico, novamente, ele é crescente, do centro para fora. A geometria cônica atrapalha um pouco no cálculo da direção do campo elétrico, mas ele é praticamente radial, às vezes tem alguns abaulamentos, mas nada muito diferente do que já foi feito com o capacitor esférico ou com o capacitor cilíndrico. Ok. Comparar os resultados. E é isso.
Vou pausar a gravação aqui, já já eu volto para falar dos capacímetros. Aqui. Voltando agora para a parte dos capacímetros, a gente, pesquisando aqui um pouco, a gente consegue descobrir que os capacímetros funcionam a partir da corrente. Você descobre a capacitância de um capacitor através de uma corrente que você coloca no sistema, no circuito. A equação que descreve isso é que o valor da corrente em função do tempo é igual à capacitância vezes a derivada da tensão em função do tempo. E você pode fazer modelações matemáticas para isso, resolver as equações diferenciais, ou você pode utilizar dois artifícios que facilitam bastante. Ou um circuito RLC, né, de resistor, indutor, capacitor, e você coloca uma perturbação, um degrau, um impulso no sistema, e aí ele te gera uma frequência ressonante que é natural do sistema, e você consegue, a partir da indutância e dessa frequência de vibração, a capacitância. Ou também você pode fazer através de uma ponte de Wheatstone, que é quando você coloca associados em paralelo dois resistores e dois capacitores e liga os pontos entre os capacitores e os resistores entre si. E você coloca uma tensão para que esse sistema fique em equilíbrio. O valor de tensão entre essa ligação extra tem que ser zero. Isso acontece quando a gente tem equilíbrio do produto de um resistor por um capacitor, pelo outro resistor e o outro capacitor. O produto da resistência pela capacitância de um lado, resistência e capacitância do outro lado da ponte. E esse produto é constante quando a ponte tem equilíbrio, e a gente consegue achar esse valor de capacitância através desse tipo de circuito também, nada muito complicado e bem mais simples do que resolver equações diferenciais. Foi esse meu vídeo, muito obrigado pela atenção até aqui, obrigado pela paciência, espero que tenha ficado compreensivo. Peço perdão novamente por não poder demonstrar todos os passos a passos de desenho aqui no Ansys Maxwell e de animação dos resultados de campo, porque meu computador não tem processamento suficiente para isso, e tentei explicar da melhor forma que eu pude verbalmente para que ficasse compreensível, tá bom? Mais uma vez agradeço ao professor Gerardo pela oportunidade de estar cursando essa disciplina e de adquirir esses conhecimentos. Até mais.